Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o último vídeo de um assunto sobre a primeira carta aos Coríntios. Vamos falar sobre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de relembrar o propósito de Paulo ao escrever a carta à igreja em Corinto. Paulo está tentando tratar do assunto da divisão da igreja. Está tentando falar sobre unidade, sobre essa ideia de os irmãos viverem em comunhão, de serem membros de um só corpo. Paulo está acabando de falar sobre a ceia e Paulo pega muito pesado em relação à ceia porque ele fala que aquele que não consegue discernir o corpo come e bebe para a sua própria condenação. Ele está falando aquele que é dividido, aquele que não olha para o seu irmão como alguém importante para Jesus, que olha para o seu irmão, mas não consegue ver nele alguém importante para Jesus, alguém que é importante para ele mesmo na unidade do corpo de Cristo. Ele não discerne o corpo e ele está comendo e bebendo da ceia para a sua própria condenação. É sobre isso que Paulo está falando aqui. E logo depois Paulo começa a falar dos dons do Espírito Santo. Então Paulo não está querendo criar uma doutrina, apesar de que ele está ensinando acerca do assunto, mas ele está querendo conversar com os irmãos ou dialogar com os irmãos em Corinto sobre outro motivo de divisão. E o outro motivo de divisão são os dons espirituais. Aqui os dons são particulares, sim, o Espírito Santo está derramando dons sobre pessoas diferentes, mas os dons eles devem servir para compor uma unidade. Lembrem-se, Paulo vai falar aqui também no capítulo 12 sobre que nós somos membros de um só corpo, que todos nós temos Jesus como cabeça, que todos nós temos sim dons particulares, mas eles devem ser usados para a unidade, não devem ser usados para a divisão. Eu sei que isso deve chamar a sua atenção para o que nós estamos vivendo como igreja nos dias de hoje, como muitas pessoas usam seus dons como se fossem algo especial para se promoverem ou para serem superiores a outras pessoas. Pessoas que possuem certos dons são considerados líderes, são considerados especiais no meio da igreja e isso faz com que, de alguma forma, elas são divididas e até mesmo divisões são causadas por diferentes tipos de dons ao serem usados. Mas quando a gente olha para o texto de 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, nós vamos observar que os dons eles servem em primeiro lugar para a edificação do corpo de Cristo. Servem em primeiro lugar para promover unidade, servem em primeiro lugar como um poder de Deus para que os servos de Deus possam servir a Deus no propósito que Deus tem de cumprir a sua missão nesse mundo e também, de alguma forma, para capacitar uns aos outros nessa relação de mutualidade cristã. Então é para isso que os dons também servem. Não simplesmente para eu me aparecer ou para ser superior aos outros. Isso não é propósito de Deus. O próprio Jesus se tornou humilde. O próprio Jesus se esvaziou de si mesmo. O próprio Jesus se fez homem e viveu entre nós como um igual, servindo a nós de todo o coração e morrendo por nós numa cruz. Então não é o propósito de Deus fazer com que a gente tenha, que Ele dê dons especiais para algumas pessoas e não dê para outras pessoas, simplesmente para aquelas pessoas para quem Ele deu se promovam, se tornem mais especiais do que outras. Não é o propósito de Deus. Então é isso que Paulo está tentando conversar acerca dos dons espirituais. Os dons são um presente de Deus, mas não um presente particular para ser usado individualizado ou para simplesmente trazer edificação para si próprio. Não, os dons são um presente de Deus para a igreja. Mesmo que eles sejam dados particularmente, individualmente para os membros desse corpo, eles são um presente para a igreja, são um presente para o seu povo, para que haja a edificação do corpo de Cristo. Então eles devem ser usados para isso. Talvez seja por isso que Paulo escreve um dos capítulos mais lindos da Bíblia, o capítulo 13 de 1 Coríntios, no meio do que ele está explicando acerca dos dons espirituais. Que ele fala que o mais importante de tudo, que o caminho mais excelente de todos é o caminho do amor. E ele fala bem assim quando ele está falando acerca do amor. Ainda que eu fale as línguas dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha o dom de profecia, de todos os mistérios, que eu tenha o dom de ciência, ou tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, ainda que eu doe, que eu tenha o dom de contribuição, que eu doe todos os meus bens aos pobres, eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor. Então Paulo está dizendo isso, querido, ainda que você receba do Espírito Santo os seus dons, mas se ele não for usado mediante o amor para promover a unidade
do corpo de Cristo, para promover a edificação do corpo de Cristo, isso não nada serve para você. Isso não contribui em nada para a sua vida cristã. Muito pelo contrário, está fazendo você viver na contramão do propósito que Deus tem para a sua vida e do propósito que Deus tem para a sua igreja. Então pense sobre isso. Os dons estão ali listados, você pode ler os dons, conhecer um pouquinho mais sobre isso. Eu não vou esgotar o assunto, não dá para conversar sobre tudo. Um dos propósitos principais do que Paulo está escrevendo acerca dos dons é que ele entendia que os dons estavam causando também divisão e separação na igreja em Corinto. E ele traz essa explicação, ele conversa sobre isso no capítulo 12, 13 e 14, para trazer de alguma forma a restauração da unidade da igreja em Corinto. Então pense sobre isso. Se você tem dons espirituais, se você já conhece os seus dons, se você está usando ele simplesmente para proveito próprio, você não está cumprindo o propósito que Deus tem para esse dom que foi dado para você. Mas cumpra ele para edificação do corpo, para promover, para voltar-se aos outros, para servir aos outros, para abençoar outras pessoas e para servir a Deus no cumprimento da sua missão nessa terra. Que Deus te abençoe, um grande abraço e fiquem com Deus.